A conexão entre a física e a espiritualidade é um tópico fascinante que tem intrigado tanto cientistas quanto investigadores espirituais. O entrelaçamento quântico é um conceito fascinante da física quântica que desafia nossa intuição e nos leva a explorar as profundezas do universo. Vamos desvendar esse mistério e, em seguida, discutir como ele pode se relacionar com os estudos espirituais. Entrelaçamento quântico. Imagine duas partículas subatômicas, como elétrons, que foram previamente interagidas e depois separadas. O entrelaçamento quântico afirma que, mesmo quando essas partículas estão distantes uma da outra, suas propriedades estão intrinsecamente ligadas. Isso significa que, se medirmos uma propriedade, como o spin de uma partícula, instantaneamente saberemos a propriedade correspondente da outra, independentemente da distância entre elas. Essa conexão é instantânea, não importando se as partículas estão a metros ou anos-luz de distância. A física quântica, com seus laboratórios repletos de átomos inquietos e equações complexas, nos apresenta o entrelaçamento como uma realidade. Duas partículas entrelaçadas estão tão intimamente ligadas que, mesmo separadas por anos-luz, quando medimos uma, instantaneamente conhecemos o estado da outra. É como se o espaço e o tempo se curvassem para manter essa conexão invisível. A ciência não se preocupa com o porquê do entrelaçamento, mas sim com o como. Ela descreve o fenômeno matematicamente e o testa em experimentos rigorosos. E, até agora, o entrelaçamento tem resistido a todos os desafios, como um segredo cósmico murmurando entre partículas. Impacto nos estudos espirituais. A relação entre a física quântica e a espiritualidade é intrigante. Alguns argumentam que a física quântica pode fornecer uma base científica para compreender aspectos espirituais da existência. Agora, adentremos o reino da espiritualidade, onde a matéria e a consciência se entrelaçam de maneira diferente. Os espiritualistas veem o entrelaçamento como um eco da unidade subjacente à existência. Para eles, não é apenas uma dança de elétrons, mas uma sinfonia cósmica. Acreditam que o entrelaçamento reflete a interconexão universal. É como se todas as almas estivessem entrelaçadas, formando uma teia invisível que transcende o espaço e o tempo. Essa teia nos conecta uns aos outros, às estrelas e ao divino. Além disso, há a ideia de que nossa consciência influencia o entrelaçamento, como se nossos pensamentos e intenções pudessem reverberar através dessa rede quântica, afetando o todo. É como se a mente humana fosse uma partícula entrelaçada com o cosmos. Aqui estão algumas conexões possíveis. Interconexão universal. O entrelaçamento quântico sugere que tudo no universo está conectado de alguma forma. Essa ideia ressoa com muitas tradições espirituais que enfatizam a unidade implícita à realidade. Consciência e influência. A noção de que a consciência pode influenciar a realidade física é intrigante. Se nossos pensamentos e intenções emitem energia, como sugere a espiritualidade, talvez essa energia possa interagir com o entrelaçamento quântico. Possibilidade de reencarnação. Alguns especulam que o entrelaçamento quântico pode abrir portas para a reencarnação. Se a consciência está entrelaçada com o universo, talvez ela persista além desta vida. Isso nos faz pensar: será que a consciência ou energia vital de um indivíduo também pode transcender essas barreiras? Será que ela pode existir em múltiplos lugares e tempos simultaneamente, permitindo a reencarnação? A teoria dos múltiplos universos propõe que existem realidades paralelas, onde diferentes possibilidades se desenrolam.
Sob essa perspectiva, a reencarnação poderia ser vista como a transição da consciência de um universo para outro. Imagine que cada universo é como uma página em um livro infinito e nossa consciência viaja de página em página, aprendendo e evoluindo ao longo de múltiplas existências. Tanto a física quântica quanto os estudos espirituais buscam entender a natureza fundamental da realidade. Enquanto a ciência explora o mundo material, a espiritualidade busca significado e conexão. Como comentado antes, o entrelaçamento pode ocorrer quando duas partículas interagem de certa forma e depois são separadas. Uma vez que isso acontece, o estado de cada partícula, por exemplo, a posição ou o spin, se torna dependente do outro, formando um sistema interdependente. Se medirmos o estado de uma partícula entrelaçada, a medição influencia automaticamente a outra, mesmo que elas estejam em extremos opostos do universo. Isso parece violar o princípio da relatividade, que afirma que nada pode viajar mais rápido que a luz. Contudo, não há transferência de informação no sentido convencional, pois a medição apenas revela a correlação pré-existente. O entrelaçamento quântico tem impactos profundos em áreas como a computação quântica, teletransporte quântico e criptografia quântica. Em um computador quântico, por exemplo, as partículas entrelaçadas, qubits, podem realizar cálculos exponencialmente mais rápidos do que os computadores clássicos, pois conseguem representar e manipular informações de uma forma simultânea e não linear. Na física, o entrelaçamento também desafia as noções tradicionais de causa e efeito e do conceito de tempo e espaço, trazendo novas questões filosóficas sobre a natureza da realidade. Talvez no entrelaçamento desses dois campos possamos encontrar uma visão mais completa do nosso lugar no cosmos. Em resumo, o entrelaçamento quântico nos leva a questionar o que é real, e essa busca transcende os limites da ciência e da espiritualidade. É como se o universo estivesse nos convidando a explorar o mistério que nos cerca, tanto no nível subatômico quanto no âmbito da alma humana. O entrelaçamento quântico tem sido interpretado por alguns estudiosos espirituais como uma analogia ou metáfora para a interconexão de todas as coisas. Em muitas tradições espirituais, como explicado antes, há a ideia de que todos os seres e eventos no universo estão conectados por uma teia de relações invisíveis. Ao demonstrar uma interdependência fundamental entre partículas, o entrelaçamento quântico oferece um paralelo científico a essa ideia. Para algumas visões espirituais, o entrelaçamento sugere que a separação é uma ilusão em certo nível da realidade. Isso reforça a ideia de que toda a vida e consciência estão profundamente interligadas. Consciência e matéria. Segundo algumas correntes de pensamento espiritualista, o entrelaçamento poderia ser visto como uma ponte entre mente e matéria, sugerindo que a consciência pode influenciar a matéria de maneiras não locais. No entanto, é importante ressaltar que a interpretação do entrelaçamento quântico em contextos espirituais é especulativa e emblemática, não sendo uma aplicação científica direta. As descobertas da física quântica podem inspirar reflexões filosóficas e espirituais, mas essas extrapolações não devem ser confundidas com os fundamentos científicos da mecânica quântica. Questões filosóficas. A quebra dos conceitos tradicionais de tempo e espaço pode sugerir uma realidade mais profunda, onde o espaço-tempo não seja a base última da existência.
O Dalai Lama, líder espiritual do budismo tibetano, expressou sua visão sobre essa conexão. Ele acredita que todos os átomos do nosso corpo contêm parte da antiga tela que formava o universo no passado. Somos, de certa forma, pó de estrelas e estamos biologicamente conectados a todos os seres vivos. Essa visão ecoa a ideia de que somos seres de energia invisível que vibram e estão unidos a tudo o que existe. Pontes entre ciência e espiritualidade. Cientistas e buscadores espirituais compartilham o desejo de desvendar os mistérios da existência. Ambos anseiam compreender as leis que regem o cosmos e a vida. Essa busca pela verdade é um ponto de encontro entre ciência e espiritualidade. Aqui está o fascínio. Ao explorar os princípios quânticos, emergem pontes entre essas duas perspectivas. A dualidade onda-partícula, a incerteza de Heisenberg e o colapso da função de onda são elos que unem ciência e espiritualidade. Talvez, no entrelaçamento, estejamos dançando com algo maior do que nós mesmos. Uma coreografia cósmica que transcende nossas limitações e nos convida a contemplar o mistério. Então, cientistas e espiritualistas, cada um com sua linguagem, olham para o mesmo céu estrelado e se perguntam: o que está realmente entrelaçado aqui? A mecânica quântica, em particular, oferece conceitos intrigantes que se alinham com ideias espirituais. Por exemplo, no estudo do entrelaçamento quântico, onde partículas estão tão intrinsecamente conectadas que a alteração do estado de uma afeta instantaneamente o estado da outra, independentemente da distância entre elas. Essa interconexão quântica ressoa com tradições espirituais que enfatizam a unidade subjacente à existência. No entanto, é importante reconhecer que nem todos os cientistas concordam com essas conexões. Alguns veem a espiritualidade como algo subjetivo e não cientificamente testável. Ainda assim, a busca por compreensão continua. A ciência e a espiritualidade podem coexistir, cada uma oferecendo uma lente diferente para explorar a realidade. Em resumo, a dança entre física e espiritualidade é multifacetada. Ela nos convida a questionar, refletir e explorar os mistérios que permeiam nossa existência, transcender limitações e contemplar o universo. Então, independentemente de nossas crenças pessoais, somos todos parte dessa coreografia invisível. Não é mesmo? Pense nisso.